Muitas pessoas se interessam por aprender comunicação não violenta porque sabem que a CNV pode ser útil nos relacionamentos dela no trabalho, com a família, né, com a esposa, com o marido. Mas, gente, cada vez mais pessoas têm vindo conversar comigo sobre empatia num nível mais amplo, sobre como trabalhar a comunicação não violenta num nível social para discutir assuntos polêmicos. Como, por exemplo, quando a gente está conversando com pessoas que são muito diferentes da gente, que discordam da gente, que têm opiniões diferentes quando os temas são política, religião, enfim. Pois bem, a comunicação não violenta, ela é uma ferramenta muito potente para se discutir isso. Inclusive, uma das frases que mais me marcaram do Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, se uso a comunicação não violenta para libertar as pessoas de depressão, de conviverem melhor com suas famílias, mas simultaneamente não lhes ensino como rapidamente transformar os sistemas sociais no mundo, então me torno parte do problema. Essencialmente estarei as pacificando, fazendo-lhes mais felizes de viver nos sistemas como estão atualmente, e assim utilizando a CNV como um narcótico. Então, se um dos grandes princípios da comunicação não violenta é entender que toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, como que a gente consegue olhar para a sociedade e entender quais são as necessidades não atendidas das pessoas que estão sendo violentas e quais são as necessidades não atendidas de pessoas que estão sendo historicamente oprimidas. Então é por isso que há algum tempo já eu venho falando sobre empatia e privilégios e tenho feito também nos meus treinamentos a caminhada dos privilégios. Na caminhada dos privilégios, eu costumo utilizar algumas perguntas que foram escritas pelo escritor Alex Castro. Eu vou deixar o link aqui das perguntas para vocês, mas basicamente a caminhada dos privilégios funciona. Todo mundo do workshop faz uma fila, né? Fica um do lado para o outro e aí eles vão respondendo 30 perguntas. Então, se eles correspondem ao que está escrito ali naquela pergunta, eles dão um passo para frente ou para trás. E alguns tipos de perguntas são: se as pessoas que lhe criaram tiveram que trabalhar à noite, nos finais de semana ou em 2 empregos para sustentar a sua família, dê um passo atrás. Se a sua orientação sexual é utilizada como um xingamento, dê um passo atrás. Se você foi a única pessoa de sua raça em uma sala de aula ou num local de trabalho, dê um passo atrás. Se você pode dar um passo à frente, dê um passo à frente. Se o seu pai participou ativamente na sua criação, dê um passo à frente. Se os dias festivos da religião na qual foi criada são feriados nacionais, dê um passo à frente. Se você já teve que escolher entre carreira e ter filhos, dê um passo atrás. E aí o mais interessante é que no final, né, então as pessoas formam, né, algumas pessoas ficam bem atrás, outras ficam mais na frente, e a gente faz essa discussão de entender na sociedade em geral quem são as pessoas que ficam mais à frente, quem são as pessoas que ficam mais atrás. E aí sempre lembrando, né, que se a partir daquele resultado, se as pessoas precisassem apostar uma corrida, pode ser que a pessoa que está aqui atrás consiga chegar à frente de quem iniciou a corrida estando mais à frente. Só que isso é muito mais difícil e é injusto, porque cada passo que você dá nessa caminhada dos privilégios, e se você olhar as perguntas aqui e tentar responder, né, ver quantos passos você daria, nenhum dos passos que você dá na caminhada dos privilégios, você dá por mérito seu. Então, cada um desses passos são condições que foram dadas para você, né? Então, você não escolheu qual seria a sua cor da pele, você não escolheu o seu gênero, você não escolheu o lugar onde você nasceria, você não escolheu nascer com uma família rica ou pobre. Então, cada uma dessas perguntas revelam privilégios e que geralmente são coisas que são invisíveis pra gente. Porque como foram coisas que a gente não escolheu,
a gente tende a não olhar. É claro que uma sociedade, ela acaba ajudando muito mais quem nasce com mais privilégios. Então, as pessoas que terminam a caminhada mais à frente têm muito mais dificuldade de entender sobre privilégios do que quem está lá atrás, porque quem sofre opressões no dia a dia sente isso na pele. E então eu acho que o Marshall Rosenberg, quando ele criou a comunicação não violenta, não violência não quer dizer não posicionamento. A gente tá cego para essas injustiças sociais, é algo muito perigoso, né? Porque aí a gente estaria então usando a comunicação não violenta sempre como um narcótico, porque eu posso ser uma pessoa extremamente privilegiada e daí quando eu vejo alguém que está lutando por direitos de uma galera que está sendo oprimida, eu posso falar, ah lá, desse jeito, sem ser empático não vai conseguir nada, tem que ter mais empatia. Mas quem tem mais privilégio tem a maior capacidade de demonstrar essa empatia, né? Agora, as pessoas se confundem muito, por quê? Porque elas pensam que elas sentem assim, cara, eu sou privilegiado, mas a minha vida não é fácil. Eu também tenho que me esforçar. Então, eu acho que é super importante a gente lembrar que justiça social e esforço pessoal não são coisas que são absolutamente distintas. O que acontece hoje em dia é que quando as pessoas começam a falar em justiça social e principalmente políticas públicas reparadoras para essas injustiças, muito logo a pessoa já é julgada como uma comunista, que quer uma ditadura comunista, que, enfim. E quando alguém fala em esforço pessoal, e aí meritocracia também, né, que está sendo uma palavra que está sendo bem massacrada, também já julga essa pessoa de coxinha, de direita, né? Então, eu acho que a gente precisa das duas coisas. Não tem como falar em esforço pessoal sem falar em justiça social. E não tem como a gente ficar a vida inteira só falando que né, em dar as coisas para as pessoas sem saber que o esforço pessoal de cada um é algo importantíssimo, não só socialmente, mas para o próprio indivíduo. Todo mundo quer sentir que pode florescer na vida, que tem o seu potencial expressado na vida. Eu acho que essa dificuldade, esse desafio de conseguir entender e dialogar sobre os privilégios é porque a gente tem uma lógica muito binária de conversar sobre esses assuntos polêmicos. E a gente precisa então adicionar um pouquinho de complexidade a esse assunto. E tem uma frase do Boaventura de Souza Santos que eu acho que explica lindamente como que precisa ser a nossa visão a respeito disso, que é: temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Bem, e todo esse tipo de pensamento, esse tipo de atividade, ele tem mudado o meu trabalho e a minha visão sobre a comunicação não violenta gradualmente, né? Eu, por exemplo, percebi que eu atendia somente pessoas privilegiadas no meu curso, né? Muito por conta do valor do curso e também muito por conta do que eu represento, né? Uma mulher branca. Então, eu tenho muita vontade que os meus cursos cada vez mais tenham essa diversidade representada e que a comunicação não violenta esteja acessível e que eu possa torná-la acessível para mais pessoas que querem praticar a comunicação não violenta, né? Então, nessa última turma do Caminho da Comunicação Autêntica, eu acabei fazendo uma seleção de bolsas sem muitos critérios, e também peguei 10% das inscrições e eu doei para organizações que eu acredito que estão fazendo um belíssimo trabalho em empoderar pessoas que geralmente são oprimidas. Então eu doei uma parte
do dinheiro para uma organização chamada Não Me Calo, que é um coletivo feminista, e também para o coletivo de Jeje, que tem à frente a Jaque Conceição, que oferece inúmeros cursos online sobre feminismo e sobre o movimento negro. Mas eu acho que, para além disso, né, de ajudar as iniciativas que eu acredito no mundo financeiramente, eu quero que os meus cursos tenham mais essa diversidade representada. Então, por isso, tanto o Balaio quanto o Caminho da Comunicação Autêntica vai ter um processo de bolsas mais criterioso que é para garantir essa diversidade. Então, se você tem interesse em aprender comunicação não violenta, seja pensando o CNV com base em conteúdos feministas ou pensar CNV para a sua vida, que daí seria o CCA, participe, você vai ver que tem a ficha de inscrição para esses cursos estão aqui. Então, se você participa de movimentos sociais, se você participa de algum movimento do setor LGBT, se você participa do movimento negro, se você participa de algum coletivo feminista, eu gostaria muito que vocês se aproximassem e que quem tiver afim de praticar comunicação não violenta, aprender comunicação não violenta, esteja junto, mesmo que não possa arcar com valor financeiramente. Então, tá aqui o link de formulário de inscrição e se você pode arcar, se você tem dinheiro para participar desses cursos, venha, porque daí você vai ter a chance de discutir muito mais, porque uma coisa que eu percebo é que pessoas privilegiadas, elas não querem ser más. Elas não querem estar nesse lugar de opressoras, mas está todo mundo muito confuso sobre, então, como se colocar no mundo. E eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa que já zerou, que já sabe como vai se colocar, mas eu quero ser uma pessoa que cria cada vez mais esse espaço produtivo de diálogo entre pessoas que vivem vidas completamente diferentes, para quem sabe ajudar um pouquinho a criar um mundo mais justo. Beijo!